As crianças vão sair? Não? Pois bem, depois de algum tempo, voltamos de férias. Foi uma bênção, quero agradecer as orações dos irmãos. E nesse sábado, quem saiu de férias foi o pastor Osmar. Que nós possamos estar a orar por ele também, em nome de Jesus. Que a ida e a volta dele seja abençoada, em nome de Jesus. Essas férias pude ler alguns livros. E Deus falou bastante comigo, através de alguns deles. Um deles em especial, Uma Vida com Propósito. Uma vida com propósitos. E a partir do tema desse livro, eu queria convidar os irmãos para uma série de mensagens. Serão 5 mensagens em cima desse tema. Uma vida com propósitos. Eu não vou extrair do livro, mas vou extrair de algumas mensagens. E é interessante propósitos. Talvez a sua literatura não bata com a minha. Mas pense, metas, objetivos e propósitos. Metas aonde a gente quer chegar. Começo do ano e final do ano é muito propício a esses pensamentos. Onde a gente quer chegar? Metas, a gente coloca metas, é importante metas. Quando você vence, para que serviu? Os objetivos. Você precisa objetivar suas metas. Você quer chegar em algum lugar, para quê? E daí vem os propósitos. E para mim, propósitos é aquilo que motiva eu ficar focado numa meta. E quando eu chego na minha meta, os objetivos não estão perdidos. E é nesse sentido que eu queria que nós pensássemos. Propósitos. Coisas que fazem eu e você sairmos do lugar aonde estamos, focarmos em outro lugar, com um objetivo. E são os propósitos que vão fazer eu e você caminharmos, andarmos, corrermos, lutarmos, não pararmos. E eu queria ver alguns desses propósitos. Nessa noite em especial, eu queria ver com os irmãos e irmãs que, para que a gente viva em propósitos, a gente tem que entender que Deus está propondo uma vida para mim e você em propósitos, senão não tem jeito. E eu quero ler 2 textos, e eu quero pedir desculpa para os jovens que me escutaram da última vez que eu saí, que eu falei, antes de sair de férias, é sobre a mesma coisa que eu vou falar. Então, nós vamos ler 2 textos. Então, primeiro abra em 2 Reis, capítulo 2, por favor. Segundo livro, Reis, capítulo de número 2. A partir do verso de número 1. Diz assim, irmãos e irmãs: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você?
Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético, ou me dê porção dobrada do teu espírito. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Agora, por favor, deixe aberto esse texto e vá para 2 Reis, capítulo de número 13. 2 Reis, capítulo de número 13. A partir do verso de número 14. 2 Reis, capítulo de número 13, a partir do verso de número 14, diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Assíria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas
Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Vamos orar? Pai, fala conosco de forma muito especial, de forma simples, em nome de Jesus, que o teu Espírito, Pai, ensinador, ensine todas as palavras do Evangelho, das boas novas ao nosso coração nessa noite. É isso que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Nossa meta, ser a imagem do Filho de Deus, sermos como Jesus. Nosso objetivo, sermos como Jesus, para que o Pai que estás no céu seja glorificado. Boa meta, bons objetivos. Mas como eu e você vamos trilhar nesse caminho, para chegarmos à estatura do Filho de Deus, para que assim nós glorifiquemos o nosso Pai que está nos céus. E nessa noite, de duas umas, há duas maneiras como nós podemos viver a vida. Uma é de forma mediana, medíocre, na média. O que na maioria das vezes é assim, eu e você trilhamos na média. Não abaixo, nem acima, na média. Mas na média há um problema. Na média nós não damos passos de fé. Na média nós empurramos as coisas com a barriga. Na média a gente até pensa em coisas grandes, mas essas coisas grandes ficam no papel, ficam engavetadas, não saem, não viram obras, não viram nada. Vida mediana. O contrário de vida mediana é vida em plenitude. Vida que olha para as circunstâncias e diz, tem como dar mais um passo. Tem como caminhar mais. Tem como viver mais. Tem como viver melhor. Olha para trás, olha para a situação e diz assim, não, há algo a mais. Há algo proposto para mim que está para além do que eu já fui e como eu estou. Tem coisas que eu ainda posso realizar. Tem coisas que eu ainda posso fazer. Vida em plenitude. Vida acima da média. Por que estou dizendo isso? Porque os dois textos que nós lemos têm tudo a ver com isso. O primeiro texto que nós lemos narra um dos episódios da vida de Eliseu. E esse Eliseu tem uma vida em plenitude. Uma vida acima da média. Pelo menos assim quer. E pelo menos assim ficou registrado nas Sagradas Escrituras. Esse homem, que foi chamado por Deus, teve como mestre Elias, o grande profeta. E na leitura ficou nítido que era nesse exato dia que Deus levaria Elias. Pense nisso. Um dos momentos mais difíceis da vida de Eliseu. Não foi assim com você? E se não foi, ainda será. Como é difícil perder os exemplos, os paradigmas, os modelos, pessoas que colocam para a gente a vida de forma em plenitude. Você olha para ela e diz assim, como eu queria ser como aquela pessoa, como eu queria viver como ela. O filho fala isso para o pai, o filho fala isso para a mãe, talvez a esposa fala isso para o esposo e vice-versa, ou fala isso para um avô, ou fala isso para um professor, ou fala isso para um pastor. Nossa, tantas noites que eu não dormi, chegando à conclusão de que talvez eu não tenha sido modelo nem paradigma para ninguém. Mas há tantos.
E como é bom ter modelos, e como é bom ter paradigmas. Muito interessante. E o modelo, o exemplo de Eliseu está para partir. Os profetas olham para Eliseu e diziam assim: você sabe que é hoje que Elias vai partir. E por 3 vezes Eliseu diz assim: não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. É muito difícil para mim olhar esse homem de Deus e saber que ele não estará mais ao meu lado. Não vamos falar sobre isso. É interessante esse fato, porque vida acima da média não quer dizer com circunstâncias boas. Eu e você podemos ser acima da média, viver uma vida em plenitude, mesmo em meio às maiores dificuldades da vida. Falecimento do pai, da mãe, derrotas em cima de derrotas, mas isso não decreta o nosso fim. Isso pode ser um instrumento de Deus para lapidar a nossa vida. E quando Elias está para partir, ele tem uma conversa com Eliseu. Eliseu, faça um pedido. O que eu posso fazer por você? Faça seu último pedido. E um homem acima da média, que quer viver uma vida em plenitude, diz assim: eu quero ser o sucessor do teu espírito profético. Eu quero ter porção dobrada do teu espírito. Note como esse homem tem compromisso com uma vida em plenitude. Ele quer fazer 2 vezes mais que o seu exemplo, que o seu modelo fez. Elias fez grandes 7 milagres. Elias fez grandes 7 milagres. A proposta de Eliseu para Elias é: eu quero fazer 14. Eu quero ir aonde você não foi. Eu quero fazer o que você não fez. Eu quero trilhar por caminhos que você não pôde ir. É a figura do salmista que fala que os pais estão com as flechas nas mãos. São como os filhos na mão dos seus guerreiros. É como um pai e como uma mãe que quer ver seu filho ir muito além do que já foram. Que pai, que mãe, que quer que o filho não faça o que você fez, ou que iguale a você. Você que é pai, você que é mãe aqui essa noite, nenhum vai ficar nessa medida. Todos querem dizer assim: eu quero que meu filho vá muito além do que eu fui. Porque essa é a conclusão do salmista. O guerreiro chega até um ponto da batalha, mas a flecha vai muito longe. E é isso que Eliseu está propondo para Elias. Eliseu não quer ser melhor do que Elias. Eliseu tão somente quer mais trabalho que Elias teve. Compromisso com vida em plenitude. Nós estamos tão medíocres que nós queremos menos serviço e mais resultados. Eliseu quer mais serviço e os resultados estão com Deus, porque sabe que um homem de Deus está indo, mas que ele quer tomar o lugar desse homem de Deus, e se ele for o escolhido de Deus para que isso aconteça, ele está muito feliz com isso. Ele não vai voltar para trás, ele não vai abandonar o ministério, ele não vai negligenciar aquilo que Deus outorgará a ele. Quantos de nós desistimos, paramos, voltamos, porque pensamos que é trabalho demais? É muita coisa para mim fazer, eu não dou conta. O pedido desse homem chamado Eliseu é um pedido que tem compromisso com uma vida em plenitude. Eu quero ir além. Eu quero andar mais. Seu tempo é chegado, meu mestre. Mas eu quero ser o sucessor do teu espírito profético. E eu quero ser esse homem de Deus.
Compromisso com vida em plenitude. Elias olha para Eliseu e diz assim: é muito difícil o que você está pedindo, porque não cabe para mim isso. Não sou eu quem te dou isso. Mas faz o seguinte: se você me vir subir aos céus, essa será a prova de que Deus derramará sobre você esse espírito profético. E assim aconteceu. E quando isso acontece, Elias diz uma palavra, Eliseu diz uma palavra a Elias: meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros de Israel. Presta atenção nessa frase. Meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros de Israel. Sabe o que Eliseu está dizendo para Elias? Elias, você é um só homem. No entanto, você parece um exército. Não tem pessoas que são assim? Estão sós, mas têm uma força, têm brio, não desistem, estão prontos para a batalha. Do contrário é verdade. Tem gente que nem no meio do exército vale alguma coisa. Agora tem gente que sozinho vale como um exército. E é isso que Eliseu está dizendo para Elias. Eu olho para você e Elias e eu vejo um exército. Tu és uma só pessoa, mas eu vejo um exército. Isso ainda dá mais peso ao pedido de Eliseu. Porque se tu és um exército, eu também quero ser. E quero ser 2 vezes mais. Eu quero ter essa força, eu quero caminhar, eu não quero desistir. Os problemas virão, as lutas virão, mas eu quero estar de pé. Eu quero ser esse homem com espírito profético afinado. E é brilhante porque o episódio posterior é o mesmo do de Elias. Eles estão chegando. Elias bate nas águas, as águas do Rio Jordão se abrem, e assim acontece também com Eliseu. Ele bate, cadê o Deus de Elias? As águas se abrem. Compromisso com uma vida em plenitude. Um bom cristão tem que ter compromisso com uma vida em plenitude, porque eu e você fomos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. Eu e você fomos chamados para ser o bom perfume de Cristo. Eu e você fomos chamados para ser a carta viva do Senhor. Eu e você fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Eu e você fomos chamados para ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é uma vida em plenitude. Eu e você precisamos saltar para essa vida em plenitude que a palavra de Deus nos apresenta. Quero salgar, quero iluminar, quero que as pessoas me leiam. Eu e você temos que ter compromisso com uma vida em plenitude. Mas vamos para o segundo texto. O texto começa narrando que Eliseu agora está doente, e a doença que irá matá-lo. É o mesmo contexto. Se no primeiro texto é Elias que está partindo, no segundo texto é Eliseu quem está partindo. E Jeoás é rei de Israel. E Jeoás, como rei de Israel, fica sabendo que Eliseu está com uma doença de morte e vai visitá-lo. E qual é a frase que Jeoás diz para Eliseu? Qual é a frase que Jeoás, rei de Israel, diz para Eliseu? Meu pai, tu era como os carros e os cavaleiros de Israel. A mesma frase, a mesmíssima frase que Eliseu disse para Elias, Jeoás está dizendo para Eliseu. Só que tem uma grande diferença. A frase na boca de Eliseu quer dizer: tu está indo,
mas eu quero ser capacitado para ficar no teu lugar. Agora, essa frase na boca de Jeoás quer dizer uma coisa: o que vai ser de Israel? O que vai ser do povo? Você sabe que o profeta é aquele que escuta a voz de Deus, é a boca de Deus. Se Deus fala assim: Eliseu, diga isso ao rei, pede para que ele vá no monte tal e faça isso e isso, a vitória será certa. O profeta vai até o rei, diz ao rei: será assim, assim, assado. O rei faz como o profeta disse e a vitória é certa. No entanto, agora esse homem de Deus, o profeta, está partindo. E Jeoás se vê numa sinuca de bico. O que vai ser de Israel? O que vai ser agora? A derrota é certa, nós não vamos ganhar mais, nós vamos ser derrotados, não tem mais jeito. Não tem para onde ir. Ele chora, ele grita. Olha para Eliseu e vê agora um exército está indo embora. A boca de Deus está se fechando. Esse homem entra num colapso. Sempre frente aos nossos colapsos, Deus tem uma palavra. E é isso que ele vai fazer. Eliseu instrui Jeoás a pegar flechas, aljava, o arco, e diz assim: abre a janela. Ele abre para o lado da região da Síria, o maior inimigo de Israel no momento. E diz assim para Jeoás: atire, Eliseu coloca a mão sobre a flecha e sobre a mão de Jeoás e diga: atire. Jeoás atira, e quando ele atira, Eliseu fala uma palavra: essa é flecha de vitória. Essa é flecha de vitória. Essa aqui é flecha de vitória. Qual é o contexto? Um homem em colapso, porque está vendo o homem de Deus morrer e está já decretando desde já a derrota. Deus levanta Eliseu com uma palavra profética para dizer ao rei: é flecha de vitória. É como que se eu dissesse para você aqui: esse ano de 2015, meu irmão, vai ser ano de vitória para você. Esse ano aqui vai ser ano de conquistas para você. Esse ano aqui vai ser ano em que você vai trilhar a passos largos no caminho estreito. Imagine que bênção. Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração nos momentos mais difíceis. É Deus dizendo para você: você não sabe o que vai fazer ainda, se formou, agora não sabe o que vai fazer ainda, está desempregado. Eu tenho uma flecha de vitória na sua vida. Eu tenho uma palavra para acalentar o seu coração. Eu tenho em minhas mãos o poder para virar o rumo da tua história. Que bênção, irmãos, amém? Nossa, irmãos, é flecha de vitória, estou dizendo. Vocês estão como Jeoás. Porque daí o profeta diz assim: pegue as suas flechas e atirem agora ela no chão. E vai Jeoás. 1, 2, 3. Não aconteceu nada. Ele parou. Jeoás golpeia 3 flechas no chão e para. O homem de Deus fica irado. Eliseu fica irado. E diz a Jeoás: Jeoás, é flecha de vitória. Eu peço para você golpear o chão, você joga 3 flechas no chão e pare. Você tinha que ter jogado 5 ou 6 flechas.
Pensa comigo, se Deus chega para mim e para você aqui nessa noite e diz assim, ó, é flecha de vitória, agora pega as flechas e golpeia no chão. Eu e você aqui nessa noite, olharíamos para Deus, pegaríamos as nossas flechas, jogaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas que tivéssemos, jogaríamos o arco, jogaríamos a aljava, pularíamos em cima, nós faríamos alguma coisa. No entanto, esse homem joga 3 e para. Aqui está uma vida medíocre. Começa, mas para. Começa bem. Pã, 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 e para. Agora vai. Não vai. Agora eu vou. Não foi. Agora eu faço. Não faz. Agora eu vou mudar minha vida financeira. Não muda. Agora eu vou arrumar meu namoro. Continua uma droga. Agora eu vou arrumar meu casamento. Não vai. Agora na igreja eu vou ser um discípulo e eu vou ser alguém, um líder. Não vai. Agora eu vou ser alguém de sucesso na minha profissão. Prefere fazer falcatrua. Para. Não vai. Compromisso com a mediocridade. Joga 3 e está bom. Por que alguém para? Por que alguém começa e depois para? Por que eu e você começamos bem e lá pelas tantas a gente para? A gente desiste. De 3, 1. A gente para porque falta recurso. Eu pego o meu carro e saio daqui para São Paulo. No meio do caminho acaba a gasolina e eu não tenho cheque nem cartão. Não tenho recurso. Acabou a gasolina, eu não sigo. Eu paro. Parei. Faltou os recursos. Segundo, a gente para porque acaba a força. Acabou as forças. Vamos correr uma maratona? É 50 quilômetros. No quilômetro 25, não consigo mais. Estou com a língua de fora e não vai. Não tem jeito. Acabou as forças. A gente para. Quando acabam os recursos e quando acaba a força. Deixa eu fazer uma pergunta. Acabaram os recursos para Jeoás? Não, o texto diz que tinha mais flechas. Acabaram as forças para Jeoás, pelo amor de Deus. Ele dá 3 no chão e já cansou. E ainda com uma palavra motivadora de que a flecha era de vitória. Não acabou a força. E olha para mim. Quando acaba o recurso, tem gente abençoada no mundo que nos abençoa e faz a gente caminhar ainda. Para um carro, pega uma mangueira, coloca um pouquinho no meu tanque, ainda dá dinheiro e faz com que eu chegue. Quando acaba minhas forças, muitas pessoas talvez me peguem no braço e falem, não, eu vou te levar. Tem gente boa nesse mundo ainda. E tem uma terceira que eu acho que esse é o motivo que dói. Por que a gente para? A gente para porque não tem vontade. Olha para mim. A gente para porque não tem vontade. Vamos na reunião de oração? Vou não. Por quê? Sem vontade. Vamos trabalhar naquele ministério? Vamos! Não. Por que você não vai? Sem vontade. Teve culto hoje, por que você não foi? Tive vontade. Vontade. Falta de vontade. As flechas estavam lá. O arco estava lá. Tudo estava lá. Ele não quis. Porque não quis.
triste, meus irmãos. No compromisso com a mediocridade, a gente não faz as coisas porque a gente não quer mesmo. E a gente dá desculpa, 1001 desculpas. Fala que é dia de prova, fala que é dia de não sei o quê, fala que é dia não sei das quantas, fala que é almoço do caramba 4, fala que é isso aqui, que é aquilo outro. Na verdade, meus irmãos, a gente não quer. Falta vontade. Que triste. Faltar vontade. É uma pena. Esse Jeoás não tem compromisso com plenitude, porque ele quer vitória instantânea. Ele não quer compromisso. Ele não quer serviço. Ele quer uma palavra de Deus que diz assim, ó, já está derrotado, e ele não quer colocar a mão no arado. Para ele, aquela palavra que Eliseu diz assim, ó, você não vai derrotar a Síria totalmente, você vai derrotar 3 vezes, soa bem para Jeoás. Eu vou ter 3 vitórias ainda, ai que bom. 3 vitórias eu vou ter, eu não vou ganhar totalmente, mas 3 vitórias, eu vou viver tantos anos, eu vou ganhar 3 vezes, e o rei que vim, ele que se dane. Poxa vida. E na verdade esse homem quer glória para o seu nome, não a glória de Deus. Esse homem quer ser alguém que em vencendo a Síria 3 vezes, o povo diga a ele, você ganhou. O outro rei não conseguiu. Que pena. Uma vida medíocre. Eu encerro. Deus tem compromisso com uma vida em plenitude, meus irmãos. E o propósito, uma vida com propósitos, parte do princípio que nós temos um propósito. Vivermos uma vida em plenitude. E é interessante, porque o texto que nós lemos, o segundo texto que lemos, termina assim. Uma tropa estava a enterrar um homem no túmulo de Eliseu. E na primavera vinham alguns viajantes saquear a cidade. E aqueles homens que estavam a enterrar um corpo, viram de longe essas tropas vindo, estavam desarmados. Fizeram de qualquer jeito o serviço, jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e saíram correndo. E mal sabem eles que quando o corpo do cadáver tocou o cadáver de Eliseu, aquele cadáver voltou a ter vida. Presta atenção nisso. Um homem morto foi jogado na sepultura de Eliseu, e quando esse homem morto tocou os ossos de Eliseu, ele voltou a ter vida. Quantos grandes milagres fez Elias? 7. Até o exato momento, você sabe quantos grandes milagres fez Eliseu? 13. Mas Deus tem compromisso com vida em plenitude. E se eu e você quisermos ter uma vida com compromisso em plenitude, até enquanto nós estivermos mortos, Deus vai honrar as nossas vidas, porque é assim que Ele fez com Eliseu. Feche seus olhos, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Pai, em Ti residia toda a plenitude. E nós queremos viver uma vida em plenitude. Pai, em nome de Jesus, quando os recursos acabam, quando as forças se esvaem, nós temos a Ti, ó Deus. Mas quando a vontade acaba, não tem nada a ser feito. Ninguém pode ajudar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos um compromisso com uma vida em plenitude. Nós queremos ir a lugares
que o pastor ainda não foi. Nós queremos ir a lugares aonde só eu tenho acesso, o pastor não tem acesso. Eu quero fazer coisas, eu quero trilhar caminhos que ainda não foram trilhados. E Deus, ajude-nos a não golpearmos tão somente 3 vezes. Tire de nós essa vida medíocre, que lá pelos meados de abril a gente já desistiu. Que lá em dezembro a gente já está estressado, à beira de um colapso. Em nome de Jesus, Deus, faça-nos nós nos desarmarmos, jogarmos todas as flechas, todos os arcos, jogar a aljava, jogar tudo aos teus pés. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Usa, Pai, cada um aqui. Que cada um, Pai, se comprometa com uma vida com propósitos. E nessa noite nós aprendemos, Pai, que uma vida com propósitos é saber que há propósitos para nós. Deus, em nome de Jesus, é muito bom o jovem pensar nos seus estudos, é muito bom o pai e a mãe trabalharem, que eles sejam honrados no que eles fizerem, mas que eles possam colocar tudo isso, Pai, no teu reino, e que isso seja uma usina do teu poder, em nome de Jesus. Que cada fala no dia a dia, que cada relacionamento no dia a dia, que cada coisa que nós viemos a fazer seja para a honra e a glória do teu nome, Pai. Nós queremos ser como Eliseu, nós não queremos ser como Jeoás. Nós queremos, Pai, que aqueles que estão à nossa volta sintam-se fortalecidos através da nossa vida, através da nossa fala, dos nossos gestos. Tira toda murmuração da nossa boca. Tira, Senhor Jesus, toda a história infecciosa que está no nosso coração, lá do passado, lá dos anos tal e tal, daquela e aquela atitude que fulano e beltrano teve. Em nome de Jesus, tira isso do nosso coração. Isso faz a gente só dar 3 golpes no chão. A gente não quer isso, Deus. Sara as nossas feridas. Dê-nos a tua paz, o teu refrigério, o teu amor. O Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Senhor Jesus, foi o Senhor quem disse que nós faríamos obras ainda maiores. Não que temos mais poder que tu tens, mas Senhor Jesus, tu foste levado aos céus e nós estamos agora aqui em Pirapozinho a falar do teu evangelho. Muito obrigado porque a tua palavra se cumpre. Usa a tua igreja, usa o teu povo em nome de Jesus. E dê-nos fome e sede da tua palavra, em nome de Jesus. Pai, quando a vontade ou a falta dela começar a dominar o nosso coração, faça com que nós procuremos a tua presença ou pessoas ao nosso lado para nos ajudar, porque o que queremos é estar sempre prontos para o serviço. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs.
Logo após o culto, os adolescentes ficarão aqui no templo por uma conversa rápida sobre as pizzas. Então é super necessário que você, adolescente, ou mãe, ou pai, fique aqui para conversar conosco. Os trabalhos normais da igreja, que você possa estar pronto para cada um deles. O meu desejo é que essa semana seja abençoadíssima, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?